Vamos embora, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, e a gente tá chegando aqui, meu amigo, pra semana em que o futebol já volta aqui no Rio de Janeiro. Que é isso, né, cara? Que loucura. Há 22, 23 dias a gente tava falando de Fluminense e Manchester City, não tem nem um mês ainda, e o futebol já tá de volta às nossas vidas, só que agora para um Volta Redonda e Fluminense. Vamos embora, né? Quinta-feira já tem jogo. Mas o assunto aqui desse vídeo não é o jogo de quinta-feira, não é nem o time de quinta-feira, que é um time diferente, eu vou abordar isso ainda ao longo dessa segunda, dessa terça-feira, mas é jogadores, né? Pro time definitivo do Fluminense. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, tá? Dá essa moral aqui pra gente, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Eu gravei um vídeo que saiu ontem, né, nesse domingo, muito interessante ali, resumindo as negociações do Fluminense. Como nada mudou até agora, né, em relação às negociações, o vídeo ainda tá válido, teve uma boa audiência, mas se você quiser ir lá assistir, você vai saber o resumo de todas as negociações do Fluminense. Uma que não está acontecendo, mas que saiu uma matéria e me chamou a atenção, é o Andrei Santos. Vocês vão lembrar do Andrei Santos, que era do Vasco, foi pro Chelsea, foi vendido por 12 milhões e meio de euros, se eu não estou enganado. Foi pro Chelsea, voltou emprestado pro Vasco, praticamente não jogou, foi mal, e ele agora deve ser titular do time do pré-olímpico, né? Tá aqui, inclusive, a formação. Ele deve ser titular na volância ao lado do Bruno Gomes, que também é ex-Vasco, por sinal, que tá no Coritiba, interessou o Fluminense no início do ano, com o Maurício, né, e o John Kennedy, o Hendrick na frente, chamando a atenção. O pré-olímpico começa por agora, mas o Andrei Santos vai definir a sua situação lá no Chelsea só depois do pré-olímpico. Foi um jogador, aqui nessa matéria do GE, do Guilherme Oliveira, do Rodrigo Lois e da Sofia Miranda, ele conta bastante ali tudo que aconteceu e tal, enfim. O fato é que ele não tá muito agradável lá no Chelsea. Foi emprestado pro Nottingham, não jogou direito, no Vasco também não funcionou. Caberia pro Fluminense tentar alguma coisa? Não sei se seria tão fácil, né? Aliás, fácil com certeza não seria. Mas caberia ali o Fluminense, porque 19 anos, cara, ele é muito cedo. Comprar e tal, acho que tá fora de cogitação. Mas o empréstimo, chegando pro Chelsea, mandando o Thiago Silva mandar a letra lá, chegando lá no Chelsea falando, então, olha só, a situação é a seguinte, será que a gente não vai valorizar ele? Pegando emprestado aqui, a gente valoriza, mete uma opção de compra lá no alto que a gente nunca vai pagar mesmo, pega emprestado por um ano, não sei, cara, é um craque, não sei se vou chamar de craque, mas é um jogador que tem muita qualidade, que apresentou muita qualidade, mas que não funcionou no último ano e meio. E pra posição dele, se a gente considerar que a gente não perdeu o André ainda, a gente vai ter André, Martinelli e Alexander. Daniel e Lima são dois jogadores que jogam mais à frente, que improvisados até funcionam ali. Assim como o Thiago Santos, que é um jogador que joga mais atrás e agora virou volante improvisado, né? Ele agora a posição dele é zagueiro. Então assim, acho que seria interessante, não gastando rios de dinheiro, né? Porque aí eu acho que é um risco aumentar muito. Acho que faria algum sentido. Dê sua opinião aqui embaixo. Deixa o like, tá? Esqueci de pedir no início pra você deixar o like. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. Eu acho que até pedi o like no início, mas é sempre bom reforçar aqui de novo. E agora vamos com notícias do Flamengo. Aqui, frases que você nunca imaginou ouvir, né? Mas que chamam a nossa atenção, obviamente. A notícia do Flamengo, né, tá publicado no GE Flamengo, mas a notícia que interessa a torcida do Fluminense também, porque gerou muito debate. Fred Gomes... tá, essa notícia aqui é bom a gente focar em algumas coisas, tá? Matéria que saiu no início aí da manhã dessa segunda-feira, do Fred Gomes, que é um repórter muito competente. É um repórter bom. Tá, e é um repórter de uma mídia tradicional que tá há muito tempo, que tem toda uma trajetória, que já cobriu outros clubes e tal. Não descredibilizando, até porque eu sou esse meio também, a gente não vai falar aqui de uma notícia do Raiz Rubro-Negra,
entendeu? De alguém que tem declaradamente a sua torcida, e eu sei que eu tenho, o Raiz Tricolor tem credibilidade, se eu dou uma notícia desse tipo, eu sei que é minha credibilidade e tal, mas eu sei que perante os olhos de outras torcidas, se eu dou uma notícia dizendo que o Andrei Santos tá voltando pro Vasco, não sei o quê, e eu dou a notícia de que ele quer jogar no Fluminense, eu sei que o vascaíno vai olhar e vai falar, também é tricolor, pô, óbvio que ele vai falar isso. Então, eu sei que tem esse tipo de problema. No caso do Fred Gomes, pra gente que é rival do Flamengo, não tem contestação. E aí eu vou explicar já por que, inclusive, que a matéria dele é muito boa e esclarece muita coisa. Por que o Flamengo insiste em Luiz Henrique? Entenda a negociação. A diretoria conta com o interesse do jogador e está confiante no acerto com o Bet. O Flamengo quer Luiz Henrique e o interesse é mútuo. O que quer dizer mútuo? Dos dois lados. E aí ele já publica aqui, ó, no início, a informação que o comando do futebol do Flamengo tem é que o ponta de 23 anos deseja vestir rubro-negro em 2024. E aqui ele continua de novo. Cadê? Primeira vez, Flamengo... Aqui, ó. Tá aqui embaixo. O Flamengo já escutou do atleta e dos representantes que o Flamengo, né, o rubro-negro, é uma grande opção. Ou seja, o Fred Gomes está deixando claro aqui. A diretoria, a apuração dele é a diretoria do Flamengo trata como um interesse mútuo. É interesse do Flamengo no Luiz Henrique e do Luiz Henrique no Flamengo. Gabriel, mas por que você não entendeu até agora por que eu tô abordando essa notícia aqui, pelo amor de Deus? O Fluminense tinha interesse no Luiz Henrique. Fez uma proposta de empréstimo recusada, fez uma proposta de compra recusada pelo Bet. Ofereceu 7,5 milhões de euros para comprá-lo, de maneira parcelada, o Bet recusou. No mesmo jogo, ainda tem o Corinthians também. Inclusive, essa semana, o presidente do Corinthians deu uma entrevista no programa do Benja, que está aí na tela a repercussão dessa entrevista no meu timão, em que ele diz o seguinte: a gente tem uma proposta com ele, com o Luiz Henrique, né? Na verdade, ele nos foi oferecido e a gente analisou. Só que o Corinthians não entra em leilão de forma alguma. Teve alguns atletas que nos foram oferecidos, a gente analisou muito bem, interessava, e aí sim chegamos a fazer uma proposta. Agora, quando chega uma parte de leilão, a gente sai fora. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, e algo que o Fred Gomes tem, é bem interessante que ele coloca na matéria lá do Flamengo, de quem é esse interesse, a parte de quem o interesse do Luiz Henrique jogar no Flamengo. Esse é o primeiro, primeira sinalização. Eu vou lembrar aqui a apuração no caso do Daniel agora pro Vitória, apuração minha. O empresário, o presidente do Vitória, o Fluminense não se manifestou hora nenhuma sobre o caso, né? Mas o presidente do Vitória dava o negócio como 99% certo. E outras apurações davam de que também o jogador ali estava encaminhado e tal. Por quê? Era vontade do empresário. O empresário do Daniel queria que ele fosse pro Vitória. O Daniel não quis ir. Entende como que, às vezes, o empresário fala pelo jogador? É óbvio que o Luiz Henrique, ele tem um interesse de jogar. Ele jogou até esse final de semana contra o Betis e tal, foi bem. Não vou entrar aqui agora, vou entrar já, no mérito dele jogar no Flamengo ou não. Mas é óbvio que o empresário dele, e que normalmente esses empresários são caras muito próximos dos jogadores, e próximos no sentido de confiança, do jogador confiar também no empresário, que eles, na maioria das vezes, quando eles falam pelo jogador, é realmente o que o jogador tá querendo. Mas a gente sempre precisa tomar esse cuidado, tá? Então, assim, o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo? Não é isso que tá dito lá na matéria do Fred Gomes. O que tá dito na matéria do Fred Gomes é: a diretoria do Flamengo tem a informação de que o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo e o Flamengo quer o Luiz Henrique. Inclusive, eles até falam lá que a possibilidade do Flamengo comprar agora é muito pequena, eles estão querendo mais um empréstimo, mas a gente já sabe que o Bet não quer emprestar para o Brasil, enfim. Então, você tem ali essas discussões ali ainda que a gente já sabe, mas isso é um problema do Flamengo. Agora, em relação a isso, esse é o primeiro ponto, né? A diferença ali da vontade do empresário, da vontade do jogador. E eu não tô dizendo aqui que o Luiz Henrique não tem a vontade de jogar no Flamengo, tá?
Tô dizendo que a gente não pode, não é isso que a matéria tá dizendo. Agora, eu vi uma correntezinha aí, falando assim, ai, estão chamando o Luiz Henrique de traíra. Pode chamar o Luiz Henrique de traíra se ele for pro Flamengo? Pode. Tem gente que chama o Fred de cone, pô, torce pro Fluminense, então não chama o Fred de cone. Tá errado? Pra mim tá. Mas o quê? Agora torcedor não pode tudo. Torcedor, você pode vaiar no meio do jogo? Pode vaiar sim, torcedor tem direito a fazer, ele tá ali, ele pagou... Então pronto, torcedor tem direito a fazer o que quiser, desde que não faça algo errado, né? Perante a lei, né? Torcedor tem direito à opinião que quiser. Tem gente que acha que o Conca não jogou nada no Fluminense. Tem gente que acha que é muito mais interessante ter o Marco Júnior de volta do que o Richarlison. Nem sei se tem alguém que tem essa opinião. Tô jogando aqui, tá? Porque é opinião. E aí tem gente que vai olhar pra essa situação do Henrique e falar, meu amigo, eu não quero ninguém que, pô, o moleque foi revelado na base do Fluminense e agora tá vestindo o Flamengo, caguei, é traíra e pronto. Vai ter gente que vai pensar assim. Pode ter essa opinião. Eu não considero traíra e tal, depende. Eu sou muito de acordo com a conduta do cara lá. Né? O Gerson, por exemplo, dizendo que toda vez que ia treinar em Xerém, passava com o pai dele olhando pra Gávea e sonhava em ficar ali e não ir pra Xerém, isso me irrita. Isso me irrita muito mais. O Ayrton Lucas, sei lá, jogou na base do Fluminense, subiu, foi vendido, deixou uma grana boa aqui pra gente, também foi pra lá, bateu e voltou e tá no Flamengo, isso não me irrita nada, entendeu? Eu sou muito mais nessa pegada ali do que o cara faz depois. Agora, tem uma galera... É isso, inacreditável. Não. Luiz Henrique não é traíra, não. E beleza, até aqui, beleza. Por mim, tô concordando. Ele só tá indo pra lá porque venderam ele muito barato. Mas é óbvio, né? Pô. É óbvio que ele só tá indo pra lá porque... Não, só porque venderam muito barato. Ué, o Ayrton Lucas foi uma ótima venda, tá jogando lá, não tá? O Ayrton Lucas na época, é porque o euro na época tava muito baixo. Mas o Ayrton Lucas foi vendido, eu fui até pesquisar aqui. O Ayrton Lucas foi vendido por 7 milhões de euros. O Ayrton Lucas foi vendido, um lateral, com uma temporada de titular, e que ainda teve uma lesão no meio dessa temporada, foi vendido por 7 milhões de euros, pô. É porque na época o euro não tava tão alto, então deu 30 milhões de reais. Mas se você botar hoje 7 milhões de euros, vai dar 40 milhões de reais, quase, mais ou menos. Acho que é por aí. Então, assim, e o Ayrton Lucas tá lá jogando, não tá? Então, assim, essa maluquice de... Ai, a culpa é dele tá indo pro Flamengo. E olha que vocês sabem que eu não tenho motivo nenhum pra defender Mário Bittencourt, nem nada disso. Mas o Luiz Henrique tá indo pro Flamengo, sabe por quê? O Luiz Henrique, se ele for, né, pro Flamengo, porque ele foi vendido do Fluminense pro Bet, que o Fluminense precisava de dinheiro, e foi a proposta que apareceu, que o Fluminense vende jogador, vive de vender jogador, foi vendido pro Bet, e quando ele chegou no Betis, ele não rendeu tão bem, ele rendeu num parte e tal, não desenvolveu tanto, e aí o que acontece? Ele desperta o interesse da volta. Por isso, seria exatamente por isso. Se ele tivesse voado no Betis, ele tava no United, sei lá, igual tinha a proposta dele lá de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, sei lá. É exatamente por isso. O Ayrton Lucas foi uma ótima venda e também tá jogando no Flamengo. Ah, Gabriel, você vai odiar o Luiz Henrique se ele jogar lá? Eu vou odiar se ele der uma entrevista falando que não liga pro Fluminense. Eu acho que se ele for pro Flamengo, ele tem que se dedicar ao Flamengo. Beleza, vai ter que jogar por lá, ele é profissional, jogador de futebol é profissional. Por isso que eu nunca torço pra jogador, sempre torço pro Fluminense. Agora, se ele ficar falando merda, comemorando o gol tirando onda da gente, sei lá, alguma coisa assim, aí, obviamente, reclama de traíra mesmo, desgraçado. Agora, se ele for lá jogar normal, beleza, carreira de jogador. É isso. Dê sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima, valeu.